Se você vai comprar um carro novo, esse vídeo é essencial para você. Eu sou o Jefferson, da SUV Digital, e aqui a gente compartilha conteúdos para que você possa comprar um carro com segurança e inteligência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre laudo cautelar, que é um documento que pode te livrar de uma baita dor de cabeça. E para isso, eu trouxe um convidado especial, que é o Felipe. Felipe é um dos sócios da Supervisão, operador de 8 franquias da rede, com mais de 10 anos de experiência no mercado, e a Supervisão tem quase 20 anos de mercado. Felipe, me conta um pouquinho, prazer aí estar com você. Me fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do que você faz lá, de como é que é o teu dia a dia, conta um pouquinho pra gente. Com todo prazer. Cara, primeiramente, agradecer vocês. Obrigado, bem-vindo. Realmente, poder ser o comunicador e porta-voz de um tema tão importante, latente e relevante para um processo de pré-compra, que é algo que a gente já trocou uma ideia aqui nos bastidores. Bom, eu sou o Felipe Reis, sou gestor comercial nacional da Rede Supervisão, também sócio operador de 8 operações, conforme o Jeff falou. Supervisão, 19 anos no mercado, em setembro faremos 20 anos de mercado. Conquistamos agora em 2025 4 selos consecutivos, Prêmio de Excelência da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Também agora conquistamos quartos, mês passado, semana passada, a gente recebeu o resultado do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, também 4º ano consecutivo desse selo. Então é um trabalho árduo, constante, que a gente vem fazendo aqui hoje. E hoje a gente vai falar da Cautelar, seus desdobramentos, aí o impacto para você que está comprando um carro seminovo, novo. Felipe, para começar, vamos direto a um ponto polêmico. Existe laudo falso? Existe fraude em laudo? Como que isso ocorre? Cara, Jeff, isso aí acontece mais do que vocês imaginam. Acho que semanalmente a gente é impactado, acionado no nosso departamento de qualidade ou jurídico, pessoas que foram lesadas por fraudadores para utilizar a marca da Supervisão. Pessoal, pensando nisso há muitos anos atrás, mais ou menos uns 7, 8 anos, a gente criou o validador de laudo, tá? É simples e prático. É um QR Code que vai no canto superior do laudo, onde você abre sua câmera, bate o QR Code e lá vem as informações primárias para que você saiba que aquele laudo procede. Vale lembrar que mesmo você validando, é importante que você que está querendo comprar um carro seja o contratante do laudo, porque nada garante que aquele carro não sofreu nenhuma alteração ou modificação posterior à data do laudo que foi apresentado. Dica super legal aí, o Felipe já está falando, né? E acontece bastante aqui na Sul. A gente faz o nosso laudo, mas o cliente, quando vem comprar, ele pede o laudo para uma empresa da confiança dele, ele pede um novo laudo. Tem gente que se ofende com isso, que acha, tá desconfiando de mim, a gente acha super natural. Seguro, porque as pessoas não conhecem a gente. Você que tá aí do outro lado, não conhece a pessoa. Se o cara é legal, é gente boa, parece ser gente boa, mas você não sabe. Pede o documento. Se você pedir o documento, é muito mais seguro para você, não é isso? Totalmente seguro, e eu entendo e acredito que você que vai comprar um carro, você tem que ter os seus pilares de confiança, como você falou. Me sinto seguro para que não haja nenhum conflito de interesse, sabemos a idoneidade da sua, mas é importante que o cliente que esteja comprando tenha a contratação do seu próprio laudo, para que ele valide e fique tranquilo. Uma compra segura, com qualidade e segurança. Esse tema agora, a gente vai falar sobre responsabilidade legal da empresa. A gente sabe que qualquer empresa pode errar. A sua, a minha, qualquer uma. A gente está sujeito a erro. Quando uma empresa de laudo erra, quando existe um erro na perícia cautelar, de quem que é a responsabilidade, como isso pode prejudicar o comprador do carro? É legal a gente fazer até essa pré-introdução aqui no assunto. O erro, ele está suscetível a qualquer um, como você falou. Eu acho que o que determina uma empresa da outra é como ela reage a isso e como ela se comporta com isso. Vistoriador, que é o nosso time técnico, essa massa que trabalha com a gente, são mais de 850 a nível nacional. A questão do erro, como que é tratada essa qualidade? Pois bem, primeira validação. Quem é o contratante do laudo? Segunda parte, a gente vem com uma análise de uma revistoria para poder qualificar qual é esse erro, onde nasceu a origem do erro, porque a garantia da cautelar é até a data da vistoria. Hoje a gente pode dar ré aqui no carro e bater na coluna do prédio. A gente pode sair, engarrafamento, bater na frente atrás. Daqui um mês o cara conserta, vem atrás. Então é pensando nisso também que a gente tem hoje aproximadamente 50, 60 fotos dentro de um laudo da supervisão e cada item analisado tem uma evidência. Então, contratante do laudo, uma nova análise para entender as evidências e quando ela aconteceu. A gente já viu de tudo. Tá. Onde
a gente teve uma displicência, negligenciou uma avaria, é entendido se o cliente deseja ficar com o carro, não deseja ficar com o carro, a gente encontra um novo comprador, substitui o carro, então a gente conta uma forma legal e protegendo o cliente que contratou a vistoria. E a gente já teve muitos clientes, muitas pessoas que tiveram isso como, quiseram, na verdade, utilizar do laudo para ter uma garantia de algo que não era da responsabilidade do laudo. Sim. Tema super importante aí. Aqui na SUV a gente tem a parceria com vocês desde quando a gente nasceu, mas eu já trabalho com carro há 25 anos e com a supervisão próximo de 20 anos também, desde quando vocês começaram aí. E a gente escolheu a supervisão como parceira e a supervisão do carrão é a supervisão que atende a gente justamente pelo nível de responsabilidade e comprometimento. A gente sabe que a gente trabalha com bem de valor alto e se der alguma coisa, a gente sabe que a empresa que está por trás vai estar junto com a gente para solucionar o problema. Isso que é bacana. O que eu queria até aproveitar aqui, que eu acho que encaixa bem legal o que você trouxe, existe um trabalho por detrás da marca para que a gente possa trabalhar e possa tentar mitigar ao máximo esses erros. Então, treinamentos internos, uma área interna da franqueadora só para qualificação de todos os historiadores que entram na marca. Treinamentos anuais de reposição de requisito. Então, o trabalho é intenso para que a nossa informação venha cada vez com mais qualidade e que leve o que é o nosso propósito, que é essa segurança e transparência. A gente sabe que quando vai ser feito um laudo, a empresa que está fazendo isso, está prestando esse serviço, ela vai consultar uma base de informações, certo? Essa base de informação, ela explica melhor pra gente como funciona. Vocês acessam o Detran, seguradora, Denatran. A gente já viu casos da base de informação não tá atualizada ou não tá completa, e aí acontecer da pessoa fazer o laudo e posterior ao laudo acontecer de vir lá uma informação, por exemplo, de carro de leilão. Então a gente já viu isso acontecer, isso é um tema muito polêmico e eu queria que você contasse pra gente aí como é que é feito isso, como é que vocês fazem para se assegurar de que essa base ela é bem forte, evita problemas, pode evitar problemas. Bem legal, e aí eu vou tentar separar aqui em duas partes para vocês que estão acompanhando a gente e têm interesse sobre o assunto. Duas coisas. As bases que é consumida. Então, a supervisão homologa ou qualifica um fornecedor de pesquisa. Ele fornece para a gente essa base de consumo. Para dar a BIM, que é a base, os dados cadastrais, quando o veículo sai de fábrica, tá? E também os dados da base estadual. Caso ele sofra algum processo de regularização, atualização de cor, atualização de características, está atualizado. Também traz informações de 3 bases de leilão: sinistro, indício de sinistro e restrições. Esse é o grosso. Como que a gente faz para assegurar e mitigar que não aconteça esses desconfortos que você citou. E acontece, está suscetível. A gente, enquanto supervisão, né, eu posso falar sobre supervisão, ter uma base, um fornecedor, um parceiro certificado de uma base 100% online. Então hoje no mercado acontece como? Você tem empresas de pesquisa que trabalham de bases estáticas, ou seja, elas são atualizadas uma vez no mês. Por quê? Porque isso custa. A atualização do dado custa. Então, fornecedores ou empresas de vistoria que queiram economizar em pesquisa, provavelmente a chance é maior de consumir essa base estática. Então, o período que você faz a vistoria, desde a data da última atualização, pode ter essa janela. E a gente trabalha com essa base. O investimento é maior, mas assegura e traz essa base 100% online. Ainda pode acontecer? Pode acontecer, e entra toda aquela esteira de validação do erro da vistoria da informação que a gente falou agora um pouquinho atrás. Sim. Sensacional. Então, basicamente, nós estamos falando de um custo maior, um investimento maior da empresa para fazer isso, de uma base online que é em tempo real, em tese em tempo real, quase em tempo real, né? É isso aí. E um fornecedor de confiança e de qualidade, né? É isso que nós estamos falando. Jeff, eu vou te falar que é até 100% online, porque quando existe alguma intermitência nas bases, vocês podem ter passado um período que a gente não consegue nem trazer informação no exato momento. A gente precisa demorar um pouco mais para informar, porque a base ficou ali offline. Então, assim, 99,9% a base 100% online. Maravilha. Então, gente, você aí que está pensando em comprar um carro e fazer um laudo, tem diversas empresas de laudos.
tem diversos tipos de serviço. O que a gente está falando aqui é sobre serviço de excelência e qualidade. Existe mais de um tipo de laudo e as empresas estão melhorando cada vez mais isso, né? Isso é bom para o consumidor e bom para quem trabalha sério. O laudo está indo mais em profundidade. O laudo está trazendo mais informações, mais transparência para o negócio de automóveis, não é isso? E quais são os tipos de laudo, cara? Me explica pra gente. E olha que legal, né? Um pouquinho antes aqui a gente estava falando sobre a experiência do cliente ter comprado um carro com você sem antes nunca ter pisado aqui. Exato. Esse nível de detalhamento, esse nível de informação mais aprofundado é algo que o mercado ele tem essa carência, ele tem essa necessidade, existe esse espaço e a gente mapeando isso. Hoje, sabe quantos laudos a gente tem em portfólio? Só para vocês terem uma ideia, 9 serviços. 9 serviços. A gente está aqui conversando. 9 serviços. A gente tem aqui nicho de informação para lojista, para as concessionárias, para os particulares, para as locadoras, para as protetoras veiculares, seguradoras financeiras. Então, o nosso mix de produto é extremamente avançado. E nascemos com a vistoria cautelar e com ela a gente foi refinando e trazendo essa evolução. Quando a gente nasceu em 2005, nossa vistoria cautelar tinha 6 fotos. Placa, chassi, motor, frente, traseira e mais umas 2 lá. Hoje a gente tem 40. Né? Hoje a gente chega a 60 fotos. Chega a 60 fotos. A gente tem um serviço nosso de marca registrada que é a Vistoria Certicar, onde a gente dá a possibilidade de quem está fazendo uma negociação entre particulares possa saber também como está o itens de funcionalidade do veículo, como está a qualificação dessa pintura. Então, assim, e aquele carro 100% aprovado ainda sai com certificado. Então, tudo pensando em vocês que trabalham e vivem do segmento automotivo, da compra e venda do carro, e para vocês particulares também que nos assistem e que tem um espaço muito relevante para ter esse consumo dessa informação e assegurar de novo a compra e venda. Maravilha. Para ficar um pouco mais claro para o nosso consumidor, para a nossa audiência, explica para a gente qual a diferença da vistoria cautelar para Certicar e para o ECV, que são as 3 que estão mais usadas. E o que isso assegura o consumidor? O que isso dele pode ajudar o cara que está comprando o carro? Bacana. Vou tentar ser objetivo prático e mais estruturado para que fique fácil essa analogia, essa comparação. Cautelar, laudo, foco técnico. 3 grandes grupos: estrutura, identificação e histórico. Cautelar. Tem um suporte jurídico pela questão da procedência do ativo que a parte técnica traz. Certicar, eu trago esses 3 itens da vistoria cautelar e eu trago o complemento estético. Então, funcionamento dos itens, né? Itens funcionais, existência de ar-condicionado, airbag, etc. A gente traz a qualificação da pintura e um registro fotográfico muito maior. E esse serviço permite um módulo de vídeo, que é um lançamento agora do final do ano, onde a gente consegue trazer todo um vídeo de 4 minutos e 30, passando em cada detalhe do carro, o veículo ligado, para que quem esteja comprando à distância aumente ainda a sua segurança. E por fim, não menos importante, a vistoria de transferência. Imagino que a gente esteja falando com boa parte aqui de São Paulo, mas outros estados. Em São Paulo, o Detran terceirizou essa responsabilidade da vistoria de transferência, então nós supervisamos todas as nossas lojas do estado, são credenciadas ao órgão do Detran. É um serviço onde a gente presta o escopo dentro da portaria dele. Qual é esse escopo da portaria do Detran? Itens de identificação e segurança. Então, motor, chassi, saber se teve alguma adulteração ou não e como que esse carro está para ele circular, o nível de segurança. Lanterna, buzina, suspensão, itens de segurança. Então, a gente traz toda essa questão para que possa ser feito o processo de transferência de propriedade ou regularização de alguma característica no documento. Sensacional, muito bom. Acho que ficou bem claro aí as diferenças de uma para outra, né? De uma vistoria para outra. O laudo cautelar vai te ajudar no processo de decisão de compra, mas se você estiver comprando de empresas sérias como a gente, tem um processo por trás que é a avaliação do carro. Então a gente tem que pensar o seguinte: um carro seminovo bem comprado, com responsabilidade, a empresa que está vendendo tem profissional qualificado para olhar o carro, para fazer uma avaliação em profundidade, que é diferente da avaliação. Então as pessoas confundem, falam, eu faço cautelar, faço certicar e tá tudo certo, o carro tá beleza, então eu posso comprar de olho fechado. Não é isso. É uma fase do processo é feita com a supervisão. A outra fase
se a empresa for séria, profissional, ela vai ter avaliado o carro. Por exemplo, aqui na SUV a gente tem um time de gente técnica para fazer isso, um especialista nisso. E a gente mitiga muito problema. Claro, pode existir carro usado, pode dar problema? Pode, mas é muito pequeno. Então, é isso que eu quero deixar claro. É um em parceria com o outro, empresa séria vai fazer isso em conjunto. Puta, colocação perfeita. É isso aí. Vamos falar dos pontos que geram mais dúvidas para as pessoas. Que é exatamente o que pode reprovar o laudo de um carro. Os 3 principais motivos de reprova dentro da nossa base de cautelar é: primeiro, liderando estrutura, tá? Que compromete a segurança do carro. Segundo item que reprova, regularização dos documentos, numeração de motor, irregular, que precisa passar por sofrer alguma regularização junto ao órgão competente. E terceiro, e não menos importante, adulterações. Então, adulterações, veículos adulterados de chassi ou numeração de motor que necessita um tratamento diferenciado e segue uma outra esteira aí. Legal. Eu vou falar de uma coisa aqui que é que acontece no nosso dia a dia. O cara bateu o carro, ou bateram nele, ele levou na concessionária e arrumou o carro. Aí ele falou, tá tudo bem, eu vou vender o carro, vai lá e faz o laudo e reprova o laudo. Ele fala, mas eu arrumei na concessionária, como pode? Fala um pouquinho sobre estrutura. E aí eu acho que é isso que vai... Você voltou aí a um tema mais polêmico, porque o princípio da nossa confecção, do nosso critério de avaliação, que rege os 12 mandamentos dentro da supervisão, é que a estrutura ela é feita para manter a segurança de quem está dentro. E se essa estrutura que são a coluna e as longarinas, uma vez forem afetadas, ela não tem o mesmo poder de deformação para proteger quem está dentro. Então, esse é o pilar e a base que a gente tem para identificar e categorizar e classificar esse nível de avaria através dos nossos status de aprovado com apontamento ou não conformidade. Toda empresa de laudo tem seguro? Como é que isso funciona na prática? Na prática, a maioria das empresas de vistoria que estejam credenciadas junto ao Detran, então São Paulo, a gente tem Goiás, assim como outros estados, ele se torna um pré-requisito na portaria que haja seguro de risco operacional de até 500 mil. Na supervisão, a gente já tem uma política mais séria e negociável, que é todas as unidades com ou não credenciamento junto ao Detran, porque unidades no Brasil todo, são mais de 200 lojas, todas têm o seguro de risco operacional e já existe uma variação de 500 a 1 milhão de reais, inclusive, por conta do perfil de carro, que a gente atende, como vocês. Maravilha. Então, se você está fazendo um laudo cautelar, você também tem uma cobertura de seguro. Isso é super importante. Custa demais. Bacana. Agora, essa aqui eu acho incrível. Ó, quais são as dicas para não cair num golpe? A gente pode falar bastante aí de muitos golpes, mas a gente quer que você que está assistindo aí não entre numa furada e a gente vai fazer o máximo aqui para te ajudar nisso. Perfeito. Jeff, pessoal, primeira coisa é muito simples. Desconfie. E segundo, não se emocione. Eu acho que esse é o primeiro. É isso. Fez isso, entendeu ali o anúncio, procure uma empresa séria de vistoria para que você possa ter essa garantia e entender ali, fazer a qualificação do carro. Acho que isso mata a questão de golpe. Recentemente a gente passou aqui com um cliente que viu um anúncio fora do Brasil, viu o anúncio do carro, achou interessante, o anunciante falou, não, eu tenho a vistoria cautelar de uma outra empresa, 100% aprovado, contratou a supervisão, o carro tinha avaria na coluna C, quem não sabe, a coluna do meio, tinha avaria nas longarinas e ele fez a contratação e evitou cair num golpe. Um outro cliente comprou o carro, depois de comprado, suspeitou. Procurou a gente já com o veículo comprado. Fez a vistoria quando recebeu a informação da não conformidade do veículo, das avarias que não tinham sido apresentado, porque apresentaram um laudo falso. Ele foi atrás de quem vendeu o carro, o cara bloqueou, cortou o contato e nunca mais viu. Então, tomar cuidado, desconfie, porque quando a esmola é grande, desconfie. Quando ele falou de emocionado, é o seguinte, se o preço for muito bom, desconfia, porque ninguém vende carro bom barato. Pode ter certeza. Alguma coisa. E se a conversa começar a entortar, você paga pro amigo. Não, o carro você paga para o dono do carro. 100% pro dono do carro. Você nunca paga para um terceiro. Então, assim, o negócio começou a entortar, começou a conversa a ficar um pouco mais gente séria, não vai vender barato, vai vender no preço de mercado e vai querer um processo sério.
Então é isso, né? Perfeito, sem mudar Beleza? uma vírgula. Agora é o seguinte, ó, a gente abriu ontem uma caixa de perguntas no Instagram, vieram várias perguntas, a gente selecionou algumas que a gente vai estar tirando aqui com você. Tem umas aqui que vai te botar assim no perigo. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Primeiro aqui é o seguinte, histórico de roubo e furto. Reprova o laudo? Não, ele não reprova ou não conforme, que é o nosso status, mas nós apontamos que houve o histórico de roubo e furto e que houve a devolução. Caso de histórico de roubo e furto, devolução ativa, aí a gente já sabe o que acontece aqui, né? O carro está sendo procurado e aí os cuidados são muito mais sérios e conduzidos com muita maestria aí. Boa. Essa é uma polêmica enorme de quando vem roubo e furto, se desvaloriza ou não o carro. E aí a gente vai deixar isso para um próximo tema aí, que é muito legal. Mas você já comenta aí embaixo, dá a sua opinião. Próximo. Meu BMW aparece com número de restrição de câmbio obstruído. O que seria isso? Todo laudo de BMW aparece lá. Câmbio obstruído. O que é isso? Numeração de câmbio, tem alguns carros que vêm na base, nessa base que a gente falou de consulta, ele vem essa informação e a gente constata ali. Outros carros não vêm, não tem essa gravação na base da numeração de câmbio. E aí tem uma questão particular que vai de modelo a modelo e que é em relação a nível de acesso a essa numeração. Tá, então basicamente um BMW, como não tem o acesso ao número, ele vem lá com obstruído, câmbio obstruído. Precisaria a gente entender um pouco melhor com o público que mandou essa pergunta para entender qual marca, mas qual modelo específico, até para um suporte mais aprofundado e técnico do nosso time ali para poder entrar nesse nível de detalhe dele. Ah, beleza. Outra pergunta agora. O que significa aquela régua colorida no final do laudo? Quem sabe faz ao vivo. Vai lá. Olá, tudo bem? Da pesquisa mesmo, que é o que o Felipe falou. A gente sempre procura, né? A empresa homologada, puxa a pesquisa e tem aquela régua. Que ela é vermelha, amarela. Porque às vezes as pessoas falam que é uma temperatura referente à companhia de seguros. Tá. Então, o nível de aceitação. Então, quando ela tá verde, é que a maioria das empresas de seguro vai aceitar. Tem uma probabilidade maior aceitá-la. Mas isso não é porque às vezes o carro é muito caro, então o nível da seguradora é o ano também, então por conta disso. Esse cara aqui, meu amigo, esse cara mandou bem aqui, ó. Se vocês têm capacidade técnica e autoridade legal para reprovar um carro. O legal de estar 19 anos no mercado é que a gente já está calibrado, né? E aí é legal, realmente, brincadeiras à parte aqui, trazer temas como esse, porque é uma questão de nível de organização e de consciência e até de conceito com o mercado. A gente é uma empresa que vocês contratam uma consultoria particular sobre o carro. Assim como uma empresa de consultoria como Deloitte, PwC, são contratadas para fazer uma consultoria sobre uma área de financeiro, comercial e tudo mais. Assim, a supervisão para com a qualidade técnica do veículo. Então, você que contratou, ou um cliente particular que contrata a supervisão, você está contratando uma consultoria particular para saber sobre aquele veículo, procedência do veículo. Muito bom, muito bom. Excelente. Última pergunta é, carro blindado que tem o vidro delaminado, ele reprova? Jé, eu vou separar essa pergunta em dois, porque a gente falou de 3 produtos, Certicar cautelar e o laudo de DCV. Na vistoria cautelar, a gente qualifica a questão da regularização da blindagem, se ele tem a carteirinha, se ele está regularizado no documento. Então é a fim de regularização, beleza? Quando a gente vai para transferência, que aí tem os itens de segurança que a gente falou um pouco atrás, aí a gente tem uma questão de visibilidade do vidro delaminado. Então, quando o carro tem blindagem e o vidro do para-brisa ele está delaminado, impossibilitando a visibilidade 100% na íntegra, aí ele se torna um item de reprova. Supondo um caso, não é o para-brisa, são os laterais, não impacta. Pra gente encerrar, Fê, muito obrigado aí pela participação aí, por compartilhar todo o seu conhecimento aí com conteúdo tão útil. Sei que vocês têm mais de 200 lojas aí, é bastante gente, seu tempo é curto, mas tenho certeza que isso vai ajudar bastante gente. Inclusive, tirou algumas dúvidas minhas, que tenho bastante experiência. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Pessoal, obrigado pela oportunidade, pessoal dos bastidores aqui. É uma honra e é muito gratificante a gente poder se tornar aqui um porta-voz desse nível de consciência
para que pessoas que estejam querendo comprar o carro, assim como vocês que estão assistindo, tomem esses devidos cuidados, tenham uma maior consciência sobre essa informação que você precisa ter. E se você se sentiu interessado sobre o assunto, quer saber um pouco mais sobre a supervisão, seus desdobramentos e vistorias, nosso canal vai estar marcado aqui também e lá você consegue acessar e se conectar um pouco melhor conosco. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, muito obrigado, valeu obrigado mesmo. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e faça os seus comentários lá, que vai ajudar bastante. A gente vai continuar produzindo bastante coisa legal aqui. Valeu, gente. Abraço.